Histórico da Comunidade Evangélica de Nova Santa Rosa. A história da comunidade está profundamente ligada à história da migração de famílias gaúchas e catarinenses para o oeste do Paraná. Por intermédio da colonizadora Maripá, muitas famílias venderam suas terras no sul e vieram para esta região. As grandes áreas agricultáveis que vemos hoje eram, até 1953, áreas de mata densa, sem estradas, casas ou galpões. Pouco a pouco, com muito trabalho e equipamentos precários, foram se abrindo clareiras na mata e, 21 anos antes de Nova Santa Rosa se tornar município, a comunidade evangélica de Nova Santa Rosa foi fundada no dia 1º de junho de 1955. Membros fundadores: Adolfo Libert, Armando Germano Schwingel, Arno Mittan, Arnoldo Lutzilk, Augusto Bredal, Edmundo Sommerfeld, Edvino Herzog, Evaldo Dumke, Gustavo Guilherme Krieger, Henrique Ernst, Henrique Schweig, Oscar Mittank, Reinpoldo Schweig, Roberto Bankowski e Walter Probst. Na primeira reunião já decidiram construir uma igreja de madeira de 8 por 12 metros. E menos de um ano depois, no dia 12 de fevereiro de 1956, aconteceu o culto com a dedicação do primeiro templo. Nesse tempo, a comunidade estava vinculada à paróquia de Maripá e era atendida pelo pastor Klaus Erhardt. Torre, primeiro sino. O primeiro sino foi escolhido no ano de 1962 por catálogo, sendo em bronze encomendado da Alemanha. Chegou de navio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em janeiro de 1963, onde recebeu a timbragem. Veio de caminhão dividindo uma mudança de imigrantes até Nova Santa Rosa. Foi instalado por membros na torre de madeira do primeiro templo e dedicado ao serviço do Senhor em junho de 1963. Pavilhão. Em assembleia de 1º de junho de 1963, decidiu pela construção de um pavilhão de madeira medindo 8 por 20 metros. Em 1969, foi ampliado pela primeira vez. Em 1970, havia um grande número de alunos para frequentar a escola municipal e, por falta de salas de aula, o pavilhão foi cedido temporariamente para esse fim. Em dezembro de 1979, aprovou-se a demolição do pavilhão velho e a construção de um salão comunitário novo de 2 pisos. Primeiro para festas e o segundo para teatro, oase, JE. O lançamento da pedra fundamental desta obra deu-se no dia 17 de maio de 1981. Passou por várias reformas e adequações, até ser como está hoje. Em 1971, por sugestão do pastor Hugo Eggers, a construção de um novo templo foi levado para a Assembleia da Comunidade. Pedra angular lançada no dia 23 de maio de 1971. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 1971, foi realizada uma Assembleia Geral extraordinária, com a finalidade de apreciar o anteprojeto da construção da nova igreja. O prédio será de alvenaria, tendo em sua parte frontal uma chapada de concreto ligando-se à torre que fica isolada do corpo da igreja. A torre deve ser construída de tal maneira que futuramente suporte o peso de 3 sinos. A parte frontal da igreja, acima da chapada, terá uma janela larga, espaçosa, para um vitrô de figuras bíblicas ladeada por 2 janelas estreitas. Será construído um coro com acesso por uma escada de alvenaria. As partes laterais do corpo da igreja terão janelas altas e estreitas
horizontalmente distribuídas, a fim de evitar calor e ar que venha a se formar no seu interior. Resolvida esta questão, foi encarregado o pastor de mandar elaborar uma planta pelo engenheiro Sr. Valdir Becker de Toledo. Em julho de 1975, a estrutura da nova igreja evangélica da comunidade de Nova Santa Rosa era inaugurada. Logo no ano seguinte, em 1976, foram adquiridos os sonhados 3 sinos. Estes foram instalados na torre de alvenaria construída separadamente da igreja e inaugurados no dia 24 de 10 de 1976, quando badalaram uniformemente pela primeira vez. E, em 2020, foi trocado o piso e os bancos receberam estofamentos. E foi assim que o nosso templo ficou lindo como está hoje. O início da construção da primeira casa pastoral em Nova Santa Rosa se deu juntamente com a fundação da Paróquia Evangélica de Nova Santa Rosa, no ano de 1967. Quando a obra foi concluída, em 1969, o pastor Hugo Eggers e a senhora Zilda foram instalados no ministério e atuaram como casal, servindo esta paróquia por 25 anos. Neste ano, o pastor Klaus Erhardt moveu uma campanha na Alemanha e conseguiu para a recém-fundada paróquia uma Kombi, o primeiro veículo da paróquia. O segundo foi o famoso Fusca Verde. Casas atuais foram construídas em 2013 e 2014. Em 1978, realizou-se a primeira edição Café Colonial, a promoção mais tradicional da comunidade e que, atualmente, faz parte da programação oficial das festividades do município, atraindo pessoas de vários municípios e até de outros estados. Serve em torno de 1.200 pessoas e dispõe de uma enorme quantidade de dons a serviço, de saberes compartilhados e passados adiante de geração em geração. Consta nas atas que a iniciativa para a construção do primeiro hospital de Nova Santa Rosa partiu dessa comunidade no ano de 1980, a comunidade recebe o título benemérito pela colaboração na fundação da Biblioteca Pública Municipal. Por longos anos, o culto infantil manteve projeto missionário no mutirão e o pastor Hugo esteve presente na formação do Conselho de Ministros Religiosos do município. Ao longo de toda a história, se percebe o envolvimento com o desenvolvimento do município e o comprometimento com a construção de uma sociedade melhor. Pastores e pastoras. Klaus Erhardt, na ata de número 21, de 18 de maio de 1967, aparece pela primeira vez o nome de pastor Klaus, mas o mesmo atendeu a comunidade desde a fundação em 1955 até 1969. Hugo Eggers, 1969-1993. Osmar Proknoff, 1993 a 2003. Martin Bruno François, 2004-2005. Esther Delene Wilke, 2004 até 2018. Milton Tribes, 2006 até 2019. Sabrina Alves de Jesus da Silva, 2018-2020. Rafael Krieger, 2018-2021. Lauri Becker, 2019-2022. Marcelo Meinberg, 2022-2023. Nádia Cristine Engel Becker, 2021. E Pedro Alonso Puentes, 2025. Estudantes de Teologia.
John Espich, Carla Espich, Sandra Fanslau, Andrea Stahlbaum, Adair Dockhorn, Felipe Kessler e Andressa Almeida. Desde o início, a comunidade deu grande importância à música e ao louvor, e o canto coral esteve presente já nos primeiros anos da existência da comunidade. Inicialmente com a regência de Theodor Arndt, Ewald Giese, Armin Neubieser, Otto Giese, Arno Giese, Heidi Michaelsen, Ernesto Kramer, Júlio Baumann e Lara Giese. A comunidade conta atualmente com 18 grupos, alguns bem recentes, outros se reúnem há décadas. Coral, UASE, Culto Infantil, Missão Criança, Confirmandos, Jovens, Casais, Diaconia, Grupos de Família, Jeremias, Ruth, Emanuel e Linha Guaçu, Grupos de Louvor, Culto Infantil, Mirins, Jovens, Animados pela Fé, Brilho Celeste e Canto Consolação, e Grupo de Teatro. A comunidade conta com 511 pessoas batizadas. Ao longo destes 70 anos foram realizados na comunidade 1.910 batismos, 2.183 confirmações, 783 bênçãos matrimoniais e registrou 862 óbitos. Somos gratos a Deus pela sua graça que capacitou pessoas com os dons do Espírito Santo, com coragem, fé e muito amor para que servissem a Ele na edificação desta comunidade no passado e no presente. Que o olhar no retrovisor da história nos encoraje a irmos em frente com fé, amor e comprometimento, na confiança do cuidado generoso de Deus com toda a sua igreja. Comunidade, um baú de tesouros. Onde está o vosso tesouro? Aí está também o vosso coração. Lucas 12:34. História da comunidade. Conhecer para amar, amar para valorizar, valorizar para cuidar e investir.